Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei em aulas anteriores aí, a gente vai falar aí sobre os estados físicos da matéria, tá certo? Bem, a matéria ela pode ser encontrada na natureza de diferentes formas, na verdade. Eu posso encontrar a matéria no estado sólido, líquido, gasoso, por exemplo, né? Vocês conseguiriam apontar, por exemplo, ao redor de vocês algo que esteja no estado sólido, líquido, no gasoso? Bem, no estado sólido aí, né, a forma e volume aí, eles são definidos, tudo bem? Por exemplo, aqui, né, é, esse celular aqui tem uma forma, um volume definido, né? E isso acontece porque as moléculas no estado sólido, elas estão muito juntas uma da outra, né? As forças de atração entre elas são muito fortes. Um exemplo aí é a rocha, o lápis, a madeira, tudo bem? Já no estado líquido, o volume ele é definido. Então, sei lá, eu tenho tantos ml de volume, né, de água, por exemplo. Agora, a forma no estado líquido, ela vai variar conforme o local onde se encontram aí, né, essa matéria. Por exemplo, se eu pegar 1 litro de água e colocar essa água em um copo, ela vai ter o formato do copo. Se eu pegar esse mesmo litro de água e colocar numa garrafa, aí a forma já variou, o volume continua o mesmo, 1 litro, mas a forma já variou, ficou o formato da garrafa, tá? Então percebe que o líquido é uma coisa meio termo, né? As moléculas no líquido, elas são um pouquinho mais afastadas umas das outras, também não são, elas são muito afastadas, mas também estão tão juntas aí quanto no estado sólido, né? Um exemplo aí no estado líquido, que a gente encontra substância no estado líquido, é a água do mar, o nosso suor, o suco, né? Já no estado gasoso, as coisas não têm nem volume, também não têm nem forma definidas, né? As moléculas aqui no estado gasoso, elas estão muito afastadas uma das outras, né? As forças de atração entre elas estão muito fracas. É só a gente olhar, por exemplo, o nosso ar atmosférico. Não tem volume, não tem forma definida isso, está no estado gasoso, né? Existe um quarto estado físico da matéria chamado plasma, né? Para o plasma, para se formar, ele precisa de condições muito especiais, né? É necessário aí que a matéria esteja no estado gasoso, e essa matéria que está no estado gasoso tem que ser aquecida em temperaturas muito, muito, muito elevadas, tá certo? Tipo, quase 100 mil graus Celsius, assim, né? Tá? Essa temperatura faz com que as moléculas do gás acabam se rompendo, formando o que a gente chama de átomos livres, né? E aí os elétrons desses átomos vão acabar soltando e a matéria vai tornar uma massa disforme, né? Essas temperaturas ocorrem, por exemplo, no núcleo de estrelas como o nosso Sol, né? Então, na superfície do nosso Sol, ela está no estado do plasma, aí, por exemplo, né? A obtenção do plasma, então, por essas condições, né? Ela não é tão fácil assim de ser encontrada na nossa superfície aí, né? Mas esse estado físico da matéria constitui, por exemplo, 99% de tudo que existe no universo, né? Só dei alguns exemplos aqui do plasma na superfície da Terra, né? O fogo, por exemplo, aquelas lâmpadas fluorescentes, né? O que está dentro dela, a televisão com tela de plasma, né? E os raios aí estão aí no estado plasma. Mas isso não é comum aqui na nossa superfície, né? Mais no universo que a gente encontra devido aí ter que atingir essas altas temperaturas para atingir o estado do plasma, tá certo? Bom, então cada estado físico, como a gente viu, possui as suas características, né? E dependendo da quantidade de energia que eu recebo ou perco, eu posso alterar esse estado físico, né? Provocando então uma mudança de estado da união das próprias moléculas, né? A gente não viu que no estado sólido as moléculas são mais juntas, no líquido mais separadas, né? Então provoca uma mudança no estado da união dessas moléculas. E aí provoca, né, o que leva aí a substância a evoluir para outro estado físico, né? São as mudanças aí de estado físico. A gente vai trabalhar aí somente nas mudanças de estados físicos, né? Somente com estado sólido, líquido e gasoso, tudo bem? Então percebam aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, passar do gasoso para o líquido, eu tenho que resfriar. Do líquido para o gasoso, eu aqueço, né? Então, dependendo aí se eu aqueço, né? Se eu recebo energia, né? Ou se eu perco energia, a matéria vai passar de um estado físico para outro, né? Eu classifico essas mudanças aí de acordo, né? Com alguns nominhos, digamos assim, né?
Quando a matéria passa do estado sólido para o líquido, né, ela é aquecida, eu chamo de fusão, tá certo? Quando o líquido passa para o estado gasoso, também aquece esse líquido, eu chamo de vaporização, tá certo? Quando tem o estado gasoso e a substância no estado gasoso passa para o estado líquido, eu chamo de condensação ou liquefação. Quando tem o estado líquido e esse estado líquido retorna ao estado sólido, né? Ou seja, eu resfrio isso aí, eu chamo de solidificação. E a mudança aí do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é chamado de sublimação, tudo bem? A gente chama aí essa quantidade de energia é o calor, tudo bem? A gente chama aí de calor sensível a quantidade de energia que eu preciso para que uma substância mude apenas de temperatura, calor sensível. Agora, né, eu chamo de calor latente a quantidade de energia que eu preciso para que uma substância mude de estado físico. Então, aqui nessas mudanças de estado, né, eu tenho o calor latente, tudo bem? Aquele que muda o estado físico aí da substância, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? E até!